Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo algumas notícias importantes sobre o VGIR11 e o BTCI11. Por que eu vou estar trazendo um vídeo sobre esses dois fundos imobiliários? Porque o primeiro, o professor Mira recomendou compra, que foi o VGIR11, e o BTCI, porque ele recomendou a sua venda no último vídeo. Nós vamos estar falando um pouquinho deles, certo? Mas antes de passar para o vídeo do canal, peço para você que ainda não é seguidor do canal que possa seguir o canal, né? Aperta aí para você seguir o canal, comenta, curte, como também faz sugestões de conteúdo no intuito de nós melhorarmos aqui o trabalho que nós fazemos por vocês, certo? Passando em si para o vídeo, vamos começar primeiro pela recomendação. Então, na carteira aí de R$ 50 do professor Mira, ele acabou recomendando aí a compra do VGIR11, né? Ele é um fundo que atualmente está custando R$ 9,66. Assim, está em transição, né? Entre a sua cotação mínima, que é R$ 9,12, e a sua cotação máxima, que é na casa de R$ 10,01. Ele vem entregando aí nos últimos 12 meses um dividendo de 14,37, né? Que é um excelente dividendo, né? Um dividendo até bem alto, né? Principalmente porque ele é um fundo que tem na sua essência o indexador que é o CDI, que justamente vinha caindo, mas devido à última reunião aí do Copom, eles tinham uma previsão ali caísse meio ponto e no máximo 0,75 e caiu somente 0,25, o que derrubou as ações, né, as famosas small caps. Elas acabaram caindo, né, que são as ações de crescimento, porque com a desaceleração da taxa Selic, né, da queda da taxa Selic, o juro fica muito alto e as pequenas empresas têm dificuldade para se financiar, né? E no ano vem se valorizando 3,64 e no mês atual vinha sofrendo uma pequena queda. Por quê? Porque a reunião acabou de sair agora recente, né? Se nós olharmos para o fundo imobiliário em si, ele está ali, né, muito próximo do seu preço sobre o valor patrimonial, muito próximo de um. Ele tem no caixa 27 milhões, o dividendo dele cresce em média a cada ano 10,87, mas já nós vamos ver isso. A sua cotação cresce em média 1,38 e ele tem 242.886 cotistas, né? Se nós observarmos o dividendo que ele vem pagando, vem sendo menor do que o ano passado. Por quê? Como ele é um fundo indexado ao CDI, ano passado a taxa Selic nesse mesmo período estava na casa de 13,75 e esse ano está na casa de 10,25, né? Então essa diferença aqui acaba aparecendo no dividendo. Se nós olharmos para a receita, as receitas vêm crescendo, embora a Selic ela venha caindo, né? A receita acabou crescendo. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã eles vão soltar um novo relatório gerencial, mas no mês de março as receitas já tinham aumentado bastante, mas as despesas também saltaram, né? Que acabou ali fazendo com que ele entregasse ali um rendimento de 10 centavos, né, no mês passado, porque as despesas acabaram subindo. A carteira dele, como nós todos sabemos, ele é um fundo indexado principalmente ao CDI, né? Se o CDI continuar caindo, se a taxa Selic continuar caindo, evidentemente que ele vai entregar cada vez menos. Mas se a Selic ela parar de cair, né, se nós terminarmos o ano aí com a Selic de 9,5 ou 9,75, ele vai continuar sendo um fundo muito bom, né? Mas se a Selic cair, aí sim o cenário já não seria tão interessante, uma vez que ele é indexado ao CDI. A recomendação de compra aí do professor Mira
foi justamente o BTCI, né, que é um fundo que tinha entrado aí na última recomendação da carteira. Ele está também, que nem o VG e R11 ali intermediário, distante da sua cotação máxima, que é R$ 9,12, mas também bastante distante da sua cotação máxima, ou seja, você tem a possibilidade aí de aumentar ainda 40 centavos. O problema é o dividendo, né? Como ele subiu demais, como a cotação subiu demais, né? Uma vez que foi uma recomendação de um grande influencer na rede social, então ele acabou subindo muito, e como a cotação subiu muito e evidentemente o dividendo não subiu tanto, o dividendo proporcionalmente acabou ficando pequeno, né? 11,67. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 9,54 e já no mês ele já vem caindo aí na casa de 1%, e essa queda certamente ela vai ser maior. Por quê? Todo mundo que entrou diante de uma recomendação do professor Mira agora já saiu, né? Agora já vendeu. O que tinha de gente desfazendo da posição é justamente o que a gente pode observar aqui, né? Diante ali, né, de sugerir a venda, ele já começou a despencar. Por quê? Porque os fundos imobiliários têm muitos investidores em pessoas físicas. É diferente das ações, né? As ações elas não vão cair diante de uma influência sugerir a venda dele, se bem que o professor Mira não é um influencer, ele possui o CNPI, né? Ou seja, segundo a CVM, ele pode fazer recomendações, mas no caso de fundos imobiliários, esse impacto é bem maior, uma vez que os fundos imobiliários eles são formados por investidor CPF, muitas vezes diferente das ações, que tem muito investidor CNPJ, certo? O valor patrimonial R$ 10,21 se encontra descontado, tem 77 milhões em caixa. O dividend yield agora, evidentemente, vai ficar difícil crescer, né? 0,60. Ele vem sofrendo uma desvalorização na cota na casa de 52,64, mas isso acontece porque o fundo desdobrou, ele era de base 100 e se tornou de base 10. Por isso essa desvalorização de menos 52, ele tem 173 mil cotistas, 160, e a tendência desse número é ele cair. Evidentemente, o dividendo está vindo menor do que o ano passado, né? Nós podemos observar, desde janeiro esse dividendo já vinha caindo, e a tendência é ele ficar menor ainda, né? Se nós passarmos aqui para as receitas, se bem que as receitas do fundo cresceu, né? 7,8 milhões em fevereiro, 10 milhões em março, né? Mas se nós olharmos para as despesas, também acabaram subindo, né? 904 mil para 956 mil, ou seja, tivemos uma subida bem interessante, o que fez em massa ele pagar um CDI de 127 contra um CDI de 132 em fevereiro, ou seja, mostrando um pouco que o fundo imobiliário ele vem perdendo aquele potencial que ele tinha no ano passado, né? No ano passado, quem comprou lá no início de 2023 teve um excelente resultado na casa de 31%, ou seja, muito bom contra o IFIX, contra o CDI, contra o IPCA. Por isso que o professor Mira ele pediu para vender, né? Porque quando vende, você faz um swing trade de fundo imobiliário. Você ganha na valorização da cota e você ganha no dividendo. Então, tem uma valorização de 30%. Como ele não vai, nesse ano de 2024, manter essa valorização de 31%, não tem como buscar esse valor, o professor Mira já pediu para vendê-lo, né? Porque o objetivo do professor Mira é fazer swing trade, né? O problema é que muita gente entrou no fundo imobiliário depois que ele foi recomendado. O fundo saiu de 62 mil investidores e foi para 173 mil, claro, sem influência das redes sociais, isso é indiscutível. Só que essa turma que entrou agora precisa sair porque não vai ter esse excelente retorno. Do ponto de vista da carteira em si, 70% da carteira IPCA mais 7,2%,
26% da carteira CDI mais 3,2. Então, muita gente comprou porque ele tem uma carteira bem similar ao MXRF11 e ele estava pagando bem mais, né? Os CRI dele, a maioria tem uma duração de 4 anos e meio, ou seja, tem bastante tempo. Esse setor desses CRIs são principalmente o logístico, muito seguro, depois shopping, mais seguro ainda, varejos e residenciais, aí tem um pouco mais complicado. 80% da localização desses CRI é na região sudeste, né? Ou seja, é excelente. E aqui nós temos a sua carteira, né? Onde a taxa de emissão, por exemplo, desse primeiro título, que foi da Casa Shopping, foi 9,35 e o mercado está pagando 9,76, ou seja, muito bom, né? A taxa de emissão desse segundo foi de 8%, o mercado está pagando 9,38 porque as taxas de juros estão subindo. Basta você ver que os títulos do Tesouro indexado ao IPCA está na casa de 6,1. Então, o mercado vem pagando mais para títulos indexados ao IPCA e vem pagando menos para títulos indexados ao CDI, porque ele vem caindo. Tá aqui, ó. Ele pegou um CDI da Emergent Code, um CDI a 4%, e o mercado só está pagando 3,2% porque a taxa Selic está caindo. Já o IPCA 6,35, o mercado está aceitando pagar 8%, ou seja, se ele quiser se desfazer desses CRI nesse momento, ele teria um excelente upside, né? Teria um excelente retorno na carteira. Além disso, ele possui uma sequência de fundos imobiliários como CAPIP 11, XPCI, VGIP, que é da própria Valória, VGHF 11, MCCI 11 e SHOP, né? E ele tem também alguns índices aqui, né? Capital Market, Yield Diff RF, também que são indexados ao CDI, que aqui são ativos de renda fixa, né? Geralmente você deixa uma parte do seu caixa aí em renda fixa para aumentar o retorno do fundo imobiliário, certo? Então, acredito que um dos principais fatores que levou à venda do BTCI não é porque ele seja um fundo ruim, ele é um fundo muito bom, mas é porque o ano passado ele estava muito descontado. Como o objetivo do professor Mira é ficar girando essa carteira, ele não vai conseguir mais esse retorno de 30%. Agora, quem sabe esse retorno possa vir no VGI, porque ele está entregando aí um dividendo de 14,37% e tem uma possibilidade de valorização. Por quê? Porque as pessoas vão estar dispostas a pagar um valor maior por esse fundo imobiliário para ter um dividendo de 14,37, certo? Só dar uma olhada aqui no gráfico dele dos últimos 5 anos, então ele tem um excelente potencial, né? Ele pode, em alguns cenários, chegar até a casa de R$ 12,41, né? Ou seja, muito bom, né? Então esse era o nosso conteúdo de hoje, trazendo para vocês aí um pouco desse cenário aí de sugestão do professor Mira de venda do BTCI e compra do VGI, né? Tem gente que acabou comprando devido a uma recomendação, agora vai ter que sair, né? Porque se ficar, nós vamos ter provavelmente queda da cota, porque muita gente que entrou devido a uma recomendação está saindo agora para comprar o VG. Valeu a todos vocês, obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo, um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do canal.